Dia, bem-vindos à nossa oficina de empreendedorismo, hoje falando do The Business Model Canvas. Então, entreguei para vocês uma folha A3, onde está todos os modelos para vocês desenvolverem os seus negócios. Se vocês olharem, nessa parte central aqui, ó, nós temos a proposta de valor. E aqui nesse modelo que eu coloquei para vocês, o ideal é usar aqueles papeizinhos que tem uma colinha e você ir montando. Quando você está montando, tem gente que sugere que a gente consiga imprimir em A0, mas a gente não tem impressão aqui em A0 no Instituto, mas A3 nós temos, mas dá um tamanho bem bom para vocês irem montando, antes de começar a passar limpo um software. Porque você vai tirando os papeizinhos, vai trocando, né, esses papeizinhos de posição para que você consiga fazer. O que é a proposta de valor? Qual o valor a ser entregue para o cliente? Né? Qual o problema do cliente, ou o pessoal fala muito em dor do cliente, que você está ajudando a resolver? Qual o pacote de produtos e serviços está oferecendo para cada segmento de mercado? Porque você pode atuar em mais de um segmento. Ah, professor, mais um segmento? Sim, veja bem. Microsoft tem um segmento empresarial, com Windows NT, todos os softwares com muito mais nível de segurança, e tem o Windows para as pessoas. Sendo que esse Windows para as pessoas, raramente eles cobram a licença oficial. Mas das empresas eles cobram muito. Certo? Se você pensar na Apple, ela tem também uma linha de produtos para o Office e uma linha de produtos para a parte home, casa, você utilizar, você ter na sua coisa. A Google tem essa diferenciação? Tem. Ela tem um serviço gratuito de e-mail, Gmail para nós réis mortais, certo? Mas você pode comprar pacotes Google que você tenha o quê? Mais dados, mais contas de e-mail, não é isso? E aí eles fazem ainda, você pode anunciar o teu produto gratuitamente no Google? Pode cadastrar a tua empresa, tudo sem problema nenhum. Só que, se você quer aparecer nos primeiros lugares, você compra as palavras-chave para estar lá. Né? Vou até testar novamente, né? Vocês que são estudantes aqui podem pensar em fazer um mestrado no futuro. Vou pegar com o Google aqui, ó, mestrado Ciência da Computação na UFSC, certo? Dessa vez ele apareceu em primeiro lugar. Todos. Né? Joia. Agora, se eu não especificar a instituição, olha o que aconteceu. Estão vendo essa palavra escrito patrocinado? Estão entendendo o que aconteceu? Né? Se eu especifiquei, eu quero aquela instituição, ele até traz. Mas se eu botar de um modo geral, que ele poderia olhar e ver pelo nosso IP que nós estamos aqui, olha para onde a UFSC foi parar. O problema é que às vezes patrocinado ele é um site do caralho, você pesquisa um site patrocinado, é o mesmo nome, você clica, vai abrir 300 mil APA ali. Tal. Exato, por quê? Porque pagaram para estar ali na frente. Ah, professor, mas por que a Unicamp ela está antes da UFSC? Porque ela é mais longe de nós. Aí é a questão de relevância. Quantas pessoas moram em São Paulo que procuram o mestrado de Ciência e Computação da Unicamp, que é um dos melhores do país? Certo? E aí, então, vem um que é próximo de nós, que é o da UFSC, daí o FMG, da USP, ó, tá vendo? Que eu não estou procurando um produto comercial, estou procurando um produto acadêmico em si. Certo? Então, voltando aqui no nosso
Canvas. O que acontece nessa proposta de valor? Nós temos que ter as características das atividades, da performance, da customização, não é? Do design, da marca, se ela gera algum status ou não, não é? Nesse caso aqui, não sei se vocês já assistiram o filme Jobs, que eu recomendei para vocês, tem uma parte onde o Steve Jobs, um pouco antes de ser, vamos dizer assim, demitido da empresa dele, ele foi tirado da área operacional, mas ele continuou com as ações dele, continuou no conselho, mas ele não estava mais na área operacional. Ele disse, eu quero cores, eu quero fontes de letras. Daí os caras, mas olha, a gente está fazendo o software primeiro, tal. Não, cara, você tem que entender que ter um Apple é uma moeda social, é um status, não é? Tanto é que quando o Steve Jobs morreu, o primeiro iPhone logo em seguida saiu ótimo, porque ele deixou o design pronto. O segundo não teve tanta saída, porque eles não fizeram mudança de design em relação àquele que o Steve Jobs tinha feito. Até como uma forma de homenagem, só aumentaram memória e tal. Não vendeu. Não sei se vocês já souberam que tem quem tem software iPhone, se tu aproximar 2 celulares, eles trocam os cartões sozinhos, se tu tá com o software instalado. Sim. Isso foi criado para ajudar na parte empresarial, até na parte pessoal, para trocar os contatos. E ele se tornou o maior software de pegação, entre aspas, para arrumar namorada e namorado. Opa. Que sabe que nos Estados Unidos, tu vê nos filmes, os caras vão pro bar depois do happy hour, né? E aí é o seguinte, o que eles faziam? Todo mundo colocava o celular na mesa. Então tu chegava no balcão do bar, sentava próximo a uma moça bonita, ou de um moço bonito que tu estivesse interessado, colocava o celular próximo, ele pegava os dados, você olhava, aí você via, tá solteira, não tá solteiro, né? Tá disponível, etc e tal, para daí então, até a questão de preferências, etc e tal, que é a base do Facebook e do Instagram, né? Se você assistiu o filme Rede Social, né? Quando o amigo dele, você estudava com a menina tal, ela tem namorado, não tem namorado, o que ela gosta e tal, daí ele teve a ideia, saiu correndo no meio da neve lá, só de moletom na parte de cima e sambacação embaixo, de chinelo com meia, no meio da neve, para ir lá e atualizar isso no antigo The Facebook. Tá? Então, essas são algumas características importantes. Aqui eu já disponibilizei para vocês um manualzinho, né? Explicando o que é. Por que eu cito muito essa proposta de valor inicial? Para você pensar o que é que você quer fazer de diferente. Né? Professor, mas já tem software nessa área. Não interessa. Né? Sempre pode aparecer um software e desbancar o anterior. Não é? Assim como o Mark Zuckerberg estava assistindo aquela palestra do Bill Gates que disse, pode aparecer alguém que possa vir e desbancar a Microsoft e a Apple. Não é? E aí um dos colegas, cara, quando eles falaram isso eu pensei em você, Mark Zuckerberg. Você poderia ser. E foi. Não chegou a desbancar porque a Microsoft foi esperta e foi lá e investiu 240 milhões. O nosso amigo Steve Ballmer investiu isso, o dinheiro da Microsoft, e trouxe o Facebook para perto, porque ele já sabia que a Google ia entrar forte e poderia. E a Google não estava afim de ser amiga da Microsoft. Entendeu? Então tu tinha que ir arrumando aliados. Então, com o Business Model Canvas, você pode esboçar novas ideias de negócio, visualizar negócios existentes. O Canvas pode ser usado em equipes como linguagem compartilhada para ter conversas estratégicas ou individualmente como ferramenta para estruturar o seu pensamento. Você pode usar ele, inclusive a empresa já está formada, o pessoal usa o Canvas para desenvolver novas linhas de produto.
Olha que coisa bacana. Então aqui, ó, esse desenho mostra que tu pode... Tem empresa que tem o canvas pintado num quadro e o pessoal usa os post-it, que é aquele papelzinho de colar, né? Falei a marca agora, mas tudo bem. Mas tem outros que a gente chama de post-it, mas não é a marca post-it. Você pode usar aquele, não tem problema nenhum. Você vai colando, mas ó, veja o desenho. Aqui, a proposta de valor. Aqui, atividades chaves, recursos chaves e parcerias chaves. Ou seja, a área de fornecimento e as despesas embaixo. E aqui, a área do cliente. Relações com o cliente, segmento de mercado, canais e a parte de receita. Então, o que nós precisamos desenvolver para a próxima semana? A proposta de valor. Ah, professor, mas a minha ideia eu não sei se é boa. Gente, aqui é o momento agora de vocês apresentarem ela para que a gente faça a validação. Muitas vezes você faz a combinação. A ideia original pode não ser tão fantástica, mas combinada com uma de outro colega, fica algo muito legal. Se tu pensar, qual era a ideia do Wozniak lá? Era um computador para a galera que adorava hardware, comprar a placa e montar o seu computador em casa. Esse era o pensamento dele. Foi isso que eles venderam no Apple I, no filme Jobs, não sei se vocês lembram. Aí o pessoal lá o Paul Terrier, que era o dono da Byte alguma coisa lá no Vale do Silício, que era uma loja que vendeu essas placas dele. E disse, cara, você tem que pensar em algo que não seja para quem é do clube do hardware de vocês, para o usuário comum. E aí o Steve Jobs coçou a barba dele e disse, você vai ficar interessado no nosso modelo 2? Aí o Wozniak, que modelo 2? Ele disse, chá comigo. Aí ele fez todo aquele trabalho de conseguir um investidor, que foi o Mark McCullough, e fizeram aquele lançado em 1977. Ou seja, 2 anos depois do Apple, porque a Apple foi criada em 1975 para vender os computadores, aquelas placas, etc. E tal. Eles ficaram produzindo aquilo. Mas ele trabalhou toda no design, contratou aquele cara lá que eu esqueci sempre o nome, um que fumava bastante e andava de moto, que era foi o responsável por conseguir colocar a fonte de alimentação dentro do computador. Você só chegar e ligar na tomada. Assistam o filme Jobs que vocês vão ver quem é o cara. O cara daqueles... O estilo dele era todo daqueles grupos de motoqueiros, assim. Tinha uma Harley e jaqueta de couro, tal, um óculos redondo. Vocês vão ver no filme. Ele trabalhou ali mais de 6 meses para conseguir fazer isso. Então, o que acontece? Você pode pensar num produto novo. Você acha que a Apple continua vendendo só os Apples e os Macs? Não, né? O que o Steve Jobs fez quando voltou em 97? Reformulou os Macs. Tá? Então, vamos dar só uma olhadinha rápida aqui. Ó, evolução Mac Apple. Tem uma imagem que eu acho fantástica para ajudar vocês a visualizarem isso. Ó. Olha aqui. Não, obrigado. Valeu. Vamos clicar nele e vamos ver se ele deixa. Isso aqui, ó. Vou deixar, né? Porque nunca vi tanta propaganda, tanta device aqui. Bom, aqui, ó, pessoal. Eles fizeram o que aqui para você ter uma noção? Aquele de madeira, o Apple II, o Lisa, tal, até que apareceu o Mac primeiro aqui. Tá vendo? Quando o Steve Jobs voltou, olha aqui como ele se transformou. Isso aparece bem no filme. E isso aqui era a ideia do cara do design lá, que foi rejeitado pelo pessoal da empresa. A Apple tinha a gestão anterior da volta do
Steve Jobs tinha rejeitado esse Mac aqui que parece uma espaçonave. Detalhe, fizeram em acrílico azul, tinha uma luzinha dentro, tá? E essa luz lá dentro fazia o quê? Tu via todos os componentes trabalhando. Era um computador bom? Era, mas ele podia ser o modelo tradicional? Podia. Mas qual era a ideia? Um design diferente para estar em cima da mesa, né? Para que a pessoa visse. Vou ser sincero para vocês, a primeira pessoa que comprou um aqui em Rio do Sul foi o reitor da unidade. Ele comprou, porque ele foi até lá ao Vale do Silício fazer uma visita, viu, comprou e trouxe. A coisa que ele mais exibia era aquele computador. No começo, para baixar software e tudo mais, né, que não era bem baixado, nós tínhamos que trazer com disquete em 97, né? Até que a gente conseguiu adaptar tudo, botar em português, levamos um tempão. Mas foi uma marca. Depois ele continuou, esse aqui, ó, foi uma outra grande, porque ó, tu vê que ele foi tudo seguindo, né? Ele manteve o notebook e o modelo de desktop, foi esse aqui, ó. E esse aqui foi muito utilizado pelo pessoal de design. Por quê? Porque ele tinha toda um sistema articulado para levar a tela em 360. Né? Ele fazia o 360, só que ele chegava num limite, tu voltava, né? E tinha que trazer de volta para o outro lado, porque senão tu arrebentaria os cabos. Né? Mas ele permitia isso. Né? Então, depois aqui, ó, aquela ideia com 3 telas, estão vendo aqui? Que aí, hoje, você consegue fazer isso aqui no teu computador? Botar 2 telas, 3 telas? Por quê? Você deixa os e-mails aqui, a tela que você está trabalhando, e pode deixar as notícias ou as músicas rodando no outro. Né? E daí você presta atenção naquilo que você quer, conforme o que você precisa. Então, pessoal, esse material aqui eu disponibilizei para vocês. Tá? Então, o que ele diz? Formato B0, eu coloquei para vocês o A3, que é o que nós temos disponível. Né? Marcadores de ponta grossa ou canetinhas, né? Porque já que esse aqui é menor, o de ponta grossa é quando tu põe um post-it grande e tu vai botar na parede. No nosso caso, você pode usar com caneta normal, usa o post-it, né? E você começa a colocar, ó, não escreva no Canvas, isso é uma regra de ouro. Ao usar, descreva o seu modelo de negócio, você é capaz de coisas, e você vai, às vezes, poxa, eu escrevi essa frase, mas ela não é legal aqui, você vai ver que ela é mais do cliente ou ela é mais do fornecedor e não da proposta de valor. Tá? Então, uma das coisas que se faz muito é você pede para alguém externo analisar e ele diz, oh, isso aqui seria melhor botar para o lado de cá. Tá? Então, essa é a ideia. Não use listas e marcadores, por exemplo, ele bota aqui os status, né? Para descrever 2 canais diferentes, cada um num papelzinho. Se tu disser, não, olha, eu vou vender para cliente pessoa física e cliente empresa, é 2 papeizinhos diferentes, não põe num só. Por quê? Porque você pode reorganizar o momento que você precisa. Né? Instruções. Comece traçando o seu modelo, criando um para cada um dos 9 blocos. Eu sugiro que para a próxima aula vocês venham com a ideia de proposta de valor. E pense no cliente e no fornecedor que você vai precisar ter. Um cliente, pelo menos. Um tipo de cliente. Certo? Então, conte uma história. Quando acabar de esboçar o seu modelo, ao tentar contar a história do seu modelo, tire todos eles e explique seu modelo de negócio, colocando um após o outro na tela em branco. Isso vai forçá-lo a contar uma história coerente e elementos após elemento. Tá? E aí tem um vídeo que eu acho fantástico, que é esse aqui, ó. Storytelling, né? Steve Jobs. Tá? Deixa eu pegar o vídeo aqui. Ele é
muito legal, tá? question about it. Aqui, ó. Eu vou colocar, não vou botar ele todo aqui dentro para vocês, né? Vou só mandar o link. Mas, ó. Se tem uma coisa que o Steve Jobs sabia fazer, era inspirar pessoas. Por mais que ele tivesse aquele jeito dele meio difícil, né, como algumas pessoas falam, ele era um cara que sabia inspirar os funcionários, ele sabia inspirar os seus clientes. Aqueles vídeos que ele fazia de apresentação dos produtos, né, do iPhone, do iPad, quando eram lançados esses produtos, cara, esses vídeos eu lembro que todos eles viralizavam, passavam no jornal, passavam em todos os lugares. Se fosse hoje em dia, então, eu acredito que teria viralizado mais ainda com o poder da internet. Então ele é um cara que ele sabia fazer um pitch de vendas, ele sabia inspirar. Tem muitos trechos de entrevistas dele, até mesmo um discurso que ele fez em Harvard, que ele inspirava muita gente e passava um recado simples e fácil. Muitos podem falar que é um dom, né? Porra, o Rafael, ele tinha um dom, por isso que ele era assim. Sim, ele tinha um dom, mas esse dom dele é explicado. Esse dom dele tem um porquê, tem uma estrutura por trás disso que você pode aplicar também, mesmo não tendo dom. Que eu aprendi no livro Storytelling, que mostra como que as pessoas fazem, as pessoas famosas, as pessoas que inspiram, que sabem contar histórias, como que elas fazem para contar uma história de um jeito que incentive e inspire pessoas. Inclusive fala muito do Steve Jobs, que segundo o livro é um dos maiores storytellers empresariais que existe. Eu vou trazer nesse vídeo aqui detalhado como que é a estrutura que ele fazia para inspirar tantas pessoas, e você vai poder aplicar também no seu dia a dia, na sua empresa, para os seus clientes, enfim, aonde você quiser inspirar pessoas e fazer pessoas tomarem decisão, porque você vai descobrir nesse vídeo por que a história é tão importante, não é somente para encantar as pessoas, é mais do que isso. Então nesse vídeo eu vou trazer toda a estrutura, fica comigo até o final que você não vai se arrepender, tá bom? Então roda a vinheta e bora começar. Todos os dias tem vídeo novo aqui do Steve Jobs, mas se você gostar do assunto, fique atento. Vamos adiantar. Antes de contar um pouco de como que era, Aí ele vai comprar aí, com dúvida entre esses dois. Puta, mas esse aqui eu me sinto nele, cara, eu me sinto melhor, ele tem mais a ver comigo. Imagina. Se você olhar aqui no discurso de agora é a parte técnica da aula, é a parte que vocês vão gostar mais. E fique mais. Deixa eu ver. Imagine você lê esse celular, ele quer a tua atenção para ele e você não consegue fazer outras coisas. Ó, sempre tem herói e vilão. Então o que ele fazia? Lembra na abertura do iPhone que eu já passei para vocês? Ele mostrou todos os concorrentes e detonou os concorrentes, os vilões. E aí ele foi lá e mostrou o iPhone, que era uma quebra total de paradigmas, que era o herói. Né? Eu já mostrei isso para vocês, mas ó, vou copiar o URL desse aqui para disponibilizar para vocês. Agora eu vou pegar aqui, ó, lançamento iPhone. Ó, tá vendo aqui? Qual é a imagem que aparece aqui no começo do lançamento do iPhone? Ó, aqui ele está fazendo o quê? Mostrando os vilões que você tinha que trocar de celular para ter uma função extra. Tá vendo? E aí ele foi mostrando, fez isso aqui para fazer uma graça com o pessoal, né? Ó, ele disse que ia ser isso aqui, ó. Actually, Ó, um telefone com descagem normal daquela antiga e a telinha do iPod. Lembra? Esse, ó, o nosso telefone seria assim. E aí ele vem, mostra bem bonitinho aqui isso aqui, ó. Quem tem isso, o que é fácil, o que é difícil, botou todos os concorrentes, não teve medo de falar o nome dos concorrentes, tá? Mostrou os concorrentes, o que estava de errado, blá, 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 blá. Qual era a dificuldade, que está ali a cena de abertura ali do próprio vídeo. Mostrou, mas a gente resolveu isso lá na época do Mac, que era o apontar. Daí ele disse, uma caneta, um dedo, o mouse, não. Pô, usar a tecla de novo? Não. Aí esse aqui com caneta? Não.
Aí ele foi the lá e world. We're going to use disse a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our Aí ele disse fingers. assim, o equipamento de apontar que todo mundo nasce com ele, o dedo. E resolveu o mistério todo. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. Tá vendo? You don't need a stylus. Isso aqui que você tem que meio que pensar. O que eu It's quero... the highest resolution screen we've ever shipped. It's No meu 160 produto. pixels per inch. Fechou, pessoal? Highest we've ever Então, shipped. It's gorgeous. a ideia And on the sempre são front, oficinas there's only menorzinhas one button e down dá um there. We tempo call it pra the home vocês button. irem Takes you pensando. home from wherever Vou you are. encerrar a And that's gravação. it.